Amém, irmãos, amigos que nos acompanham. Chegamos para mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos na série Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Estamos hoje falando ainda do volume 2, Mensageiros de Cristo. E o tema da nossa semana, que é a semana 3, ela é E a Palavra se fez carne. A nossa referência bíblica é João 1, versículos 12 a 14. Eu vou ler junto com os irmãos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Graças ao Senhor, aqui é uma grande revelação, né? O Verbo se fez carne. A palavra que habitava com Deus, que é o próprio Deus, se fez carne, se rebaixou e habitou entre nós. Então, nessa mensagem, nós vamos ver o modelo do nosso Senhor Jesus, vamos ver também a nossa postura diante da palavra, qual é a nossa comissão diante da vontade de Deus, dentro desse tema, quando Cristo se tornou Verbo e veio e habitou entre nós, né? Então, na segunda-feira, a gente começa a ver sobre a função da palavra que traz a luz para nós, né? Então, o título, A Vida Traz a Luz que Faz Crescer. E hoje nós recebemos essa vida e essa luz através da palavra de Deus. O Senhor, Ele continua falando. O Verbo se fez carne, Cristo habitou entre nós, mas hoje Ele continua dispensando a sua palavra. E essa palavra, quando chega para a igreja, ela traz luz e ela traz vida. E graças ao Senhor, hoje nós temos vida, nós temos luz, temos direção, temos alegria, né? Tudo que a palavra traz para nós, a gente pode desfrutar. E a palavra é o próprio Cristo, né? É o próprio Deus. Então, essa alegria, essa satisfação que nós temos, né? Ela vem da palavra, né? E a luz e a vida, né? Se a gente ficar pensando no que é luz ou no que é vida, nós não conseguimos explicar com nossas palavras, né? Mas o texto aqui nos mostra que o que nós precisamos é ir para a região celestial, é ir para a região dos céus e entender o que é essa vida, o que é essa luz, que é o próprio Deus, né? Não é uma teoria, não é algo explicativo, mas a vida e a luz é o que governam o nosso viver e nós sentimos, nós provamos a essência de Deus, né? E algo muito importante para nós no momento atual da igreja é que essa palavra ela também possa circular entre nós. Então aqui na página 41, né, ela fala assim: a palavra começa a se tornar vida em nós quando ela circula no corpo de Cristo. E nós vemos aqui também uma comparação dessa palavra com o sangue no corpo humano. O sangue no nosso corpo é o que leva os nutrientes, é o que conecta também todas as coisas no nosso corpo. E isso é o que a palavra faz hoje no corpo de Cristo. A palavra, ela traz todo o nutriente, ela leva a vida para o corpo de Cristo. Mas quanto a nós, os membros do corpo, nós precisamos fazer essa palavra circular. A palavra chega até nós e de nós, com o nosso compartilhar, com o nosso testemunho, o falar a palavra com os irmãos no momento de imersão, com a nossa família, na nossa casa, onde nós estamos, isso faz essa palavra circular e por onde essa palavra passa, ela vai trazendo vida, ela vai trazendo luz. Esse momento é muito especial. O Senhor não está aqui hoje mais como carne, mas o Verbo ainda está conosco, a palavra ainda está conosco. Então essa é a função hoje de cada membro do corpo de Cristo, fazer também com que essa palavra ela circule, né? E isso é o que nós temos percebido que está gerando a edificação da igreja, né? E aí, dentro disso, nós percebemos que a vinda de Cristo, ela também foi uma luz
para os homens que estavam aqui na época em que Cristo veio em carne. E nós temos a luz do primeiro dia, temos a luz do quarto dia. Essa circulação da palavra, esses nutrientes que vêm pela palavra, a luz e a vida que nós estamos desfrutando, provém da luz do quarto dia. Essa é a palavra viva, é isso que Cristo fez. Os judeus, na época que Cristo veio, eles conheciam muito bem as Escrituras. Eles tinham alguma luz sobre a vontade de Deus. Mas Cristo era a própria palavra encarnada. Cristo veio como o sol nascente nas alturas, como fala em Lucas 1,78. E essa luz, o sol nascente das alturas, é a luz que produz vida. Então isso para nós tem que ser um alerta. A gente ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra que Deus fala hoje para nós e fazer essa palavra circular. Quando nós fazemos isso, essa luz, essa vida que vem através da palavra, aí ela também produz. É uma luz mais concreta. Nós vimos lá em Gênesis, quando Deus estava criando a terra, que depois da luz do quarto dia, aí sim há uma vida mais elaborada, uma vida mais sofisticada, né, pôde surgir. Então também esse é o que Cristo fez. Né? Quando Cristo veio como a luz do quarto dia, né, veio com uma missão de gerar a igreja, mas hoje ele continua falando e esse sol, ele continua brilhando. E nós como igreja, nós somos a lua. Assim como no nosso planeta, no nosso universo, nós temos o sol e a lua que reflete a luz do sol, nós também como igreja somos esses que não temos capacidade própria, não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Deus. Também em 2 Coríntios 3,5 fala, né, por nós mesmos não somos capazes de fazer coisa alguma. E é exatamente esse o sentimento, esse deve ser o nosso viver. O que nós podemos fazer para o Senhor? É receber a palavra e fazer essa palavra circular. Se a gente faz essa palavra circular, assim também a vida e a luz de Deus circula e a obra de Deus é feita. Né? Essa luz concreta, essa luz do quarto dia, ela produz vida, ela produz a vontade de Deus e também ela nos faz conectar uns aos outros e nos amar, irmãos. Isso na terça-feira também chama muito nossa atenção, que a palavra, essa circulação da palavra, une os membros do corpo e faz os membros do corpo se amarem. Um exemplo muito legal é com respeito ao nosso corpo, o que conecta a nossa perna ao nosso braço, à nossa cabeça. Fisicamente eles estão distantes, né? Mas o sangue que circula no nosso corpo faz com que a perna, o braço, a cabeça, todos os membros, eles estejam conectados e um trabalhando para cuidar do outro. Esse é o sentimento que nós precisamos ter também na igreja. O Senhor veio, se tornou carne, deu para nós o exemplo, trouxe a luz do quarto dia e hoje ele continua falando. Então, toda a obra que Cristo realizou, tudo aquilo que ele é, o que ele tem, ele transmite hoje e continua transmitindo através da sua palavra. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. E aí também na terça-feira nós temos a figura de Zacarias 4, que mostra as duas oliveiras que derramam um azeite dourado, né? E aqui nessa figura nós entendemos um pouco melhor desse papel que cada membro do corpo de Cristo tem. O Senhor ele derrama a sua palavra através do seu canal e nós, também como profetas do Senhor, como mensageiros, transmitimos fielmente essa palavra, essa luz do quarto dia que traz vida e faz a igreja ser edificada. Então esse é o papel da igreja, esse é o papel dos membros do corpo, é transmitir fielmente a palavra que vem de Deus. E essa palavra, a gente vê na figura de Zacarias 4, no final o azeite ele chega no candelabro, ele chega nas igrejas e faz o candelabro se manter aceso, continuar pegando fogo. Hoje nós temos desfrutado disso, essa palavra circulando nas igrejas tem trazido fogo, tem trazido alegria, trazido vida, e graças ao Senhor por esse momento maravilhoso. O seu povo hoje entendeu o que Deus determinou lá para Israel, em Deuteronômio 6, com respeito ao inculcar a palavra.
Deus já tinha determinado para o seu povo a necessidade e também ordenado para que essa prática acontecesse, o repetir, o enfatizar a palavra, o escrever a palavra, e hoje o Senhor deu para nós a imersão na palavra profética. A imersão na palavra profética, irmãos, nada mais é do que inculcar a palavra que vem de Deus. Nós transcrevemos, nós repetimos, enfatizamos, fazemos grito de guerra, fazemos oração, levantamos palavras-chave, pontos-chave. Para quê? Para que essa palavra ela seja inculcada em nós, mas que também essa palavra ela possa circular entre os membros do corpo de Cristo. Então a gente vê que essas três figuras, a figura do sol e da lua, a figura do sangue circulando no corpo e também a figura de Zacarias 4, das oliveiras com o recipiente, o azeite dourado, o recipiente e o candelabro, eles estão mostrando a vontade do Senhor para a igreja, que é que a igreja ame a sua palavra, que a igreja transmita a sua palavra, faça essa palavra circular entre os membros do corpo de Cristo, para que a obra de Deus seja feita. Ó Senhor Jesus! E nós somos esses mensageiros, então temos que ser fiéis à palavra que nós temos recebido, a direção dada, para nós está muito clara. A gente vê através dos prodígios e sinais que nos seguem, né? Ó Senhor Jesus! Na quarta-feira, irmãos, nós entramos com o título Confiar 100% na palavra nos fará vencedores. E aqui nós temos um grande modelo hoje no nosso meio, que são os nossos adolescentes, né? O Senhor levantou eles com tanta simplicidade, com tanta obediência, com uma fé sem hipocrisia na palavra que eles têm ouvido. E hoje, claro, eles precisam de supervisão, de cuidado, ainda são adolescentes, mas o coração deles, o modelo que eles trazem para nós, mostram essa simplicidade e, como fala o tema da quarta-feira, a confiança 100% na palavra. Isso está fazendo deles vencedores e, claro, também está nos fazendo vencedores. Quando nós cremos 100% na palavra, o Senhor ele entra em nós, a sua vida entre nós, a luz entre nós, essa circulação gera vida e nós podemos avançar, edificar a igreja. E essa luz, ela é transmitida pela palavra e nós precisamos reconhecer que não é a nossa palavra que nós transmitimos, não é a nossa palavra que traz luz. Na verdade, é a palavra de Deus. E o que nós temos que nos atentar e tomar cuidado e olhar para o exemplo dos adolescentes é que eles realmente não têm capacidade, eles não usam a sua força, o seu entendimento, aquilo que sabem. E nesse dia, na quarta-feira, nós temos esse alerta. Uma das frases fala assim: precisamos reconhecer nossa condição miserável e nossa necessidade dele, né, que é de Cristo, que está falando aqui. Nós precisamos reconhecer a nossa condição, né? O homem e a palavra do homem passa rápido. Nós temos pouca duração aqui nessa terra. E a nossa palavra também, irmãos, não tem força alguma, não tem poder algum. Então essa frase de confiança 100% na palavra, ela também exige de nós uma resposta, uma contrapartida, que é também não usar a nossa capacidade e reconhecer a nossa real condição, de que somos apenas transmissores, somos apenas mensageiros fiéis. E se a gente permite que a palavra de Deus ela circule, que a palavra de Deus seja transmitida através de nós, isso vai mudar a nossa história. A gente vai ver aqui mais para frente sobre nós não podermos habitar a eternidade com Deus. Por quê? Porque somos humanos, somos matéria, temos nosso corpo. Então aqui também a gente precisa perceber que o que vai nos levar para a eternidade não é nossa capacidade, não é nossa força, nossa eloquência, mas essa palavra entrar em nós, essa palavra circular em nós e nós circularmos essa palavra para toda a igreja. E assim, a palavra entrando em nós, ela vai nos fazer aptos a entrar no reino de Deus. Aí sim, nós vamos ser pessoas que duram para a eternidade, né? Ó Senhor Jesus! E uma das funções que nós temos com respeito a essa palavra que nós temos recebido, irmãos, também está relacionado com Sião.
Em Isaías 40, versículo 9, diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Essa também é a nossa função. Até agora, compartilhando com os irmãos com respeito ao nosso viver no corpo de Cristo. Mas aqui mostra também que Sião anuncia a Jerusalém, anuncia no Monte Alto, anuncia nas cidades de Judá. Nós que recebemos essa palavra viva, que recebemos esse verbo que se fez carne e hoje habita no nosso coração, hoje continua sendo transmitido a nós, nós também temos a função de anunciar essa palavra aos humildes de espírito, aqueles que se tornaram simples como crianças. Então aqui mostra também a nossa função para com as pessoas que estão aí fora, estão no mundo, estão presas, angustiadas, abatidas, tristes, sem essa vida, sem essa alegria, sem luz, elas estão nas trevas. Nós, como Sião, a parte forte, nós temos essa missão e o Senhor nos deu ferramentas hoje, o Senhor nos deu a imersão na palavra para nos enchermos, mas o Senhor nos deu a comportagem dinâmica, o Senhor nos deu Posso Orar por Você, Expo Livro, rede de cuidado entre homens e mulheres, nos deu a casa de adolescentes. Tudo isso são ferramentas para que essa palavra ela circule e ela seja anunciada. Nós, como Sião, somos a parte forte, temos uma missão para com a vontade de Deus, somos um com a vontade de Deus, somos um com Cristo. Cristo precisa dessa parte forte, precisa dos seus soldados, dos seus guerreiros que anunciam essas palavras, essas boas novas para os montes, para Jerusalém, para Judá, como fala aqui em Isaías. E hoje, em todo lugar, essas ferramentas que o Senhor deu na obra, elas são úteis para nós em todos os ambientes do nosso viver. Então nós precisamos agora praticar essas ferramentas, praticar o que a palavra tem nos dado, com simplicidade, irmãos, reconhecendo que não é nossa capacidade, não é a nossa força, mas o Senhor ele tem uma obra a ser feita e conta conosco. Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos crer 100% na palavra para que essa obra seja feita. E para nós crermos 100% na palavra, é o que nos mostra na quinta-feira. Nós precisamos cuidar do nosso coração. E aí eu gostaria de ler com os irmãos que em Mateus capítulo 13, versículo 14, ele fala assim: De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ó Senhor Jesus, aqui, irmãos, mostra qual é a condição inicial para que toda essa obra ela possa ser realizada, né? É que a gente possa preparar o nosso coração, para que a gente possa tratar o nosso coração, para que a palavra chegue e encontre espaço para habitar, né? Aqui é um alerta muito grande para nós. Nós temos visto e ouvido tantas coisas, tantas maravilhas no nosso meio, tantos milagres acontecendo, pessoas sendo salvas constantemente, batizadas, introduzidas na igreja, adolescentes com vida transformada, homens e mulheres salvos também das trevas, através das redes de cuidado. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos ter um coração adequado, um coração preparado para receber a palavra do Senhor, para receber essa luz, essa vida. Aqui dentro dessa semana nós vamos ver em vários momentos o modelo de João Batista, né? Vimos que ele foi muito usado para preparar o caminho do Senhor, mas em algum momento o coração dele se endureceu. E esse endurecimento no coração dele, nós vimos a consequência. Então, nós precisamos ter hoje um coração
adequado, né? O nosso objetivo é levar outros a crer em Cristo. Se nós temos esse coração, irmãos, quando nós fazemos a palavra circular, até mesmo esse tutorial apoia muitas igrejas também a fazer a leitura e também a aplicação do alimento diário, irmãos, nosso objetivo é levar outros a crer em Cristo. Se nós temos esse objetivo, praticando com simplicidade a palavra e transmitindo fielmente o que recebemos, isso são sinais que o nosso coração está adequado. E aí, aqui continua, agora com respeito a nós, né? Eu li os versículos 14 e 15, então Mateus 13, agora versículos 16 e 17. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, então hoje nós somos esses dos versículos 16 e 17, somos os bem-aventurados, porque temos visto, temos ouvido. Que o Senhor continue mantendo o nosso coração assim, um coração simples, um coração arrependido, um coração adequado para receber a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus, e isso vai fazer a obra de Deus, vai trazer mais pessoas para a edificação da igreja. Então nós precisamos somente seguir dessa maneira, irmãos. Não usar capacidade, não usar palavra própria. Nosso coração, as palavras que saem da nossa boca, que sejam esse verbo da vida, essa palavra que traz luz, que hoje vem por meio da palavra profética. Ó Senhor Jesus, e aqui no final é ressaltado isso, né? Se nosso coração for amolecido, nossos olhos verão, nossos ouvidos escutarão, entenderemos com o coração, nos converteremos ao Senhor e seremos curados. Ó Senhor Jesus, isso está no final da quinta-feira, né? Na sexta-feira, nós vemos o tema do dia, crer na palavra do Senhor muda a nossa vida. Aqui, irmãos, isso é uma aplicação a tudo isso que nós temos visto também no tutorial de hoje. O crer na palavra, ele vai mudar a nossa vida. Consequentemente, quando nós pregamos o evangelho para outra pessoa, o crer na palavra também muda a vida dessa pessoa. O versículo de sexta-feira é João 1,12, ele fala assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então essa é a transformação que ocorre em nós. A transformação de nos tirar de um plano terreno e nos levar para uma esfera celestial. Também nesse dia, a leitura de apoio, ela fala um pouco da história de Nicodemos, né, em João 3. Ali nós vemos, Cristo deixa muito claro, né, não é uma questão de nascer de novo pela carne, mas uma questão de nos tornarmos filhos de Deus, de sermos feitos filhos de Deus, crendo no nome do Senhor, né? E ali também na experiência de Nicodemos, o Senhor fala para ele, né, com respeito ao batismo. E nesse dia tem uma experiência também muito rica que os irmãos relatam para nós, que foi uma experiência de uma adolescente que foi numa padaria, onde os irmãos do SEAP sempre iam fazer compras lá, mas ela, com uma mentalidade simples, com esse coração simples, sem capacidade alguma, mas querendo fazer a palavra circular, fez um convite para uma pessoa que sempre atendeu aos irmãos ali, e essa pessoa ela foi e participou da casa de adolescentes, né? Então aqui mais uma vez a gente é alertado, é uma alegria para nós ver essa simplicidade, esse modelo, mas a gente recebe o alerta, nós adultos somos cheios de conceito, e estes nos impedem de ser simples e levar o evangelho a todos. Está escrito aqui na página 51. Ao convidar pessoas para participar do viver da igreja, nós lhes proporcionamos a oportunidade de se tornarem vencedoras. É o que nós estamos vendo, né? A palavra circulando, a palavra operando, muda a nossa vida, nos torna vencedores. Então vamos seguir esse modelo, irmãos. Vamos seguir o modelo dos adolescentes, ver que para a gente fazer a obra de Deus não precisa de muita coisa, não precisa de muita
habilidade ou coisas humanas, mas precisa de crer na palavra, de receber o poder de Deus, ser feito filho de Deus e usar a palavra que nós temos recebido, né? Esse alimento diário, nós estamos fazendo a leitura dele, é a palavra que nós temos recebido. Que palavra eu vou usar no meu viver? É essa palavra que o Senhor tem falado hoje para a igreja e que tem dado frutos. Você vê esse testemunho aqui é maravilhoso. Então, nós precisamos crer e praticar. Quando nós cremos, nós recebemos. Quando nós recebemos, nós praticamos, nós usamos essa palavra. Ó Senhor Jesus, aleluia. E já agora no sábado e domingo, irmãos, é maravilhoso aqui. Também nós ganhamos muito mais realidade, luz, agora com respeito à nossa condição, né? Eu falei no início do tutorial sobre nós sermos ainda um corpo humano, nós ainda termos as nossas necessidades terrenas, mas o Senhor, Ele quer nos levar para o alto, o Senhor, Ele quer nos levar para a dimensão celestial, e é o que fala o título do dia sábado. Seguir a direção do Espírito nos leva para o alto. E aqui entra um pouco mais também na história de Nicodemos, mostrando a necessidade de nascer de novo do alto, nascer do Espírito, e não uma questão humana de aperfeiçoamento ou até mesmo nascer de novo do ventre materno, mas nascer do Espírito, é nascer do alto. E nós que nascemos do alto, nós nos movemos também segundo o alto, segundo o ritmo do céu. Eu não mencionei, mas no início da semana também, dentro da leitura de apoio, fala um pouco sobre Ezequiel, os 4 seres viventes. E também lá em Apocalipse, eles retornam novamente essa figura, né? João vê ali também, traz para nós. Isso mostra o ritmo do céu. Qual que é o ritmo, a maneira que o céu se movimenta, né? E nós também precisamos nos movimentar nesse mesmo ritmo, zigue-zagueando de um lado para o outro, com raios, relâmpagos e trovões, e de uma maneira não humana, não lógica, não racional, mas seguindo o vento, seguindo o Espírito, né? E é isso que o Senhor traz ali na conversa com Nicodemos, né? Todo que é nascido do Espírito é Espírito, você não sabe para onde vem, nem para onde vai. E essa é a nossa postura. Quem não confia em si mesmo, está no caminho certo. Vai subir na asa da águia, vai ser levado para o alto e seguir a direção do Espírito. E aqui uma frase que eu gostaria de ler com os irmãos, diz assim, na página 52. Não temos liberdade de determinar nossos próprios passos, mas apenas seguimos o Espírito. E isso tem trazido bênção às igrejas, que têm experimentado coisas nunca vistas antes. Graças ao Senhor, irmãos, nós temos experimentado coisas nunca vistas antes. Nós temos visto tantos frutos, tantas maravilhas, as nossas conferências regionais cheias de irmãos, cheias de convidados, pessoas novas, adolescentes principalmente, e isso é algo que a gente nunca viu antes. Então vamos viver pelo Espírito, seguir a direção do Espírito, não buscar coisas terrenas, não ficar olhando para a nossa necessidade, para o que é necessário aqui para nós na terra. É claro, nós não somos levianos falando isso, nós temos necessidades, nós temos responsabilidades, mas a nossa mente, o nosso viver tem que ser de alguém que foi nascido do alto. A nossa necessidade para viver aqui nessa terra, o Senhor vai nos suprir. Não temos que nos afadigar, ficar buscando coisas na terra, mas buscar as coisas do céu. E aqui nesse dia, também a gente lê um versículo que está em Tiago 1. Eu não vou ler o versículo, mas vou ler aqui uma frase que diz assim, ó, não percamos tempo buscando as coisas da terra, pois o que há de melhor, o mais perfeito, está no alto, onde não pode existir variação, porque lá o tempo não passa. Então nós temos nosso corpo, nós vivemos aqui na terra, mas nós temos que ser nascidos do alto, temos que viver pela direção do Espírito. Se nós vivemos pela direção do Espírito, nós vamos ter o que há de melhor, o que é perfeito, o que está no alto e o que não pode existir variação de mudança. E aqui esse versículo está falando de quem? Do nosso Deus, o Pai das luzes,
aquele que não há variação de mudança, aquele que habita a eternidade, que desde o princípio, nós vimos aqui, ó, no início do nosso tutorial, o verbo se tornou carne. Então esse verbo, essa palavra desde o princípio, é a palavra que fala até hoje, ela não muda, é o próprio Deus. E se nós vivemos a direção do Espírito, usando as ferramentas que o Espírito nos deu, tendo a simplicidade de uma criança, fazendo a palavra circular entre nós, anunciando a palavra como Sião, irmãos, nós vamos ter o que há de melhor, o mais perfeito, o que está no alto, o que não pode existir variação de mudança. Essa é a palavra da verdade, é o próprio Deus, é Cristo sendo dispensado a nós. E hoje, né, como a gente viu na figura de Zacarias, o Senhor Deus, Ele derrama a sua palavra através de um canal e nós recebemos essa palavra, transmitimos à igreja como mensageiros fiéis. Senhor Jesus, então vamos seguir esse caminho, irmãos. Não olhar para as coisas terrenas, não buscar as coisas terrenas, mas olhar para o alto, viver no alto, seguir a direção do Espírito. Ó Senhor Jesus, e se nós seguimos essa direção, nós somos obedientes e nós também fazemos com que Cristo ele possa encabeçar todas as coisas. Então isso aqui, o final, no domingo, irmãos, eu recebi muita luz lendo esse texto. Aqui, com a leitura de apoio, ele mostra também o exemplo do Senhor. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aqui mostra o nosso procedimento. Até agora nós estamos vendo a maravilha que o Senhor nos deu, o que nós precisamos praticar, mas olha o coração de Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era a palavra que se tornou carne. Ele era a própria palavra e se tornou carne. Mas ele não julgou ser o igual a Deus. Né? Estou voltando aqui novamente em João 1. João 1, versículo 14. O verbo se fez carne. O verbo é a própria palavra, né? O próprio Deus. Mas ele se fez carne e não julgou ser igual a Deus. Essa é a nossa postura. Esse é o nosso modelo. Essa é a nossa postura, a mesma de Cristo. Alguém que se humilhou, se esvaziou, reconheceu que não tinha capacidade e foi obediente até a morte. Nos versículos seguintes de Filipenses 2, versículos 7 e 8, fala, né, do Senhor ter sido obediente até a morte de cruz. Essa é a nossa postura, diante dessa palavra que a gente tem recebido, ser aqueles que são obedientes, ouvem a palavra, seguem a palavra, não fazem nada por si mesmo. E o que eu ganhei muita luz nesse texto, irmãos, de domingo, é que fala que essa obediência em nós, ela vai também trazer o encabeçamento de Cristo. E se Cristo encabeça todas as coisas, aí ele tem autoridade para também julgar toda desobediência. E é isso que a gente sente, irmãos, no nosso dia a dia. A gente está nas ruas pregando o Evangelho, estamos no nosso trabalho, no transporte, ou até mesmo algo que a gente vê em algum anúncio, a gente vê como o mundo hoje se degradou, como as coisas estão tão tristes, tão sujas, trevas, né, realmente. Mas o Senhor, ele vai punir toda a desobediência. Para chegar lá, ele conta conosco, ele conta com Sião, com a obediência de cada um de nós, para seguirmos esse modelo de Cristo, seguirmos com simplicidade o que Cristo fez, o exemplo que Cristo deixou de se esvaziar, de não se achar capaz e ser obediente até a morte. A nossa obediência, ela vai punir toda desobediência. E aqui, o que acontece quando nós somos obedientes à palavra? Aqui fala assim, ó, a palavra, na página 55, a palavra, entretanto, é uma arma poderosa, capaz de destruir fortalezas e anular quaisquer sofismas, eficaz para nos tornar cada vez mais obedientes. Então, por um lado, como que nós nos tornamos mais obedientes? É pela palavra entrando, é pela palavra circulando. A palavra a gente recebe,
A gente circula essa palavra, temos todos os benefícios que nós vimos até agora, mas mais um agora é agregado, a obediência. Nós nos tornamos obedientes, nos tornamos como Jesus. E aí continua o texto, na página 55. À medida que Cristo ocupa os espaços vazios em nosso ser, os espaços outrora ocupados pela desobediência serão preenchidos pela obediência. Ó Senhor Jesus, e outra frase que diz aqui, quando isso acontecer totalmente, estaremos a um passo da vinda do Senhor. Então, a importância da nossa obediência, irmãos. Essa palavra, há pouco tempo eu tenho ouvido, antes não tinha dado atenção da minha parte, mas o Senhor tem falado muito para nós sobre a obediência. Tudo isso que nós vimos nessa semana, no alimento diário, ela quer nos levar para um ponto. Essa palavra circulando, o verbo que se fez carne deixou um modelo. E a palavra que circula hoje em nós quer nos levar a viver esse modelo, a ser como o Senhor, obedientes até a morte. E o Senhor teve uma morte dolorosa, uma morte vergonhosa, que foi uma morte de cruz, que eu não entendo muito bem o significado disso. O que eu posso entender é do que nós temos lido na palavra, do que nós temos ouvido. Mas, irmãos, a gente não sabe realmente o que foi essa morte de cruz. Mas o Senhor foi obediente. O que hoje nós temos que abdicar, o que hoje nós temos que deixar de lado para que essa palavra opere, para que a vontade de Deus seja feita. O que nós temos que sofrer por obediência a Cristo. Com certeza é muito menor do que isso, né? E ainda mais, né? Cristo, ele sofreu na cruz, mas hoje essa obediência, irmãos, está relacionada a essa palavra que traz luz, a essa palavra que traz vida. Não é o nosso esforço, como a gente viu, não é a nossa capacidade de dizer agora eu vou ser obediente, agora eu vou fazer o que Cristo está dizendo, o que a palavra está falando. Não, é eu receber, crer a palavra, ter o coração de um adolescente, ser humilde, ser simples, deixar essa palavra circular. Aí eu vou me tornar obediente. Então hoje a nossa obediência, claro, o Senhor ele vai nos levando a cada vez mais ter uma vida genuína. Mas ao passo que nós avançamos em ser obedientes, é o mesmo passo que a palavra está entrando em nós. É o mesmo passo que a palavra está habitando no nosso coração e é o mesmo passo que essa palavra ela está nos fazendo mais, ou melhor, ela está nos capacitando a entrar na eternidade. Para quando Cristo voltar, a gente fazer parte desse exército de vencedores. Então, para encerrar, né, vou ler junto com os irmãos para encorajar esse trecho final. O Senhor está levantando um exército obediente, um exército que lhe diz sim e amém, sem pestanejar. Sejamos simples como nossos adolescentes e creiamos na palavra profética. Sejamos obedientes à ordem do Senhor, que vem por meio dessa palavra. Ao praticar a imersão, fazemos a vida circular em nós, entre nós, alimentando todos os membros do corpo de Cristo. Assim faremos a vontade de Deus, que é edificar a igreja, e traremos o reino de Deus à terra. Jesus é o Senhor. Então esse é o trecho que encerra a semana no domingo, na página 56. E esse é o encorajamento que eu deixo para todos os irmãos. Espero ter ajudado, irmãos, a gente ganhar mais luz de como nós vamos praticar essa palavra e qual palavra nós temos que transmitir. E também com respeito ao resultado de tudo isso, o fruto de tudo isso, né, que é maravilhoso, é o que nós lemos aqui nesse trecho final. Então, desejo aos irmãos também um bom desfrute e encorajo todos que pratiquem essa palavra também com todas as ferramentas que o Senhor deu para nós na obra. Jesus é o Senhor.